Senhor, seja bem-vindo ao canal do Getap no YouTube. Eu sou o pastor Moisés Liba, aqui está o evangelista Marcos Rocha, presbítero Gesiel Carrara e presbítero Evandro Ribeiro. Nós temos como objetivo trazer para você, professor, subsídios para que você possa utilizar na sua aula de escola bíblica dominical. Nós estamos estudando o segundo trimestre da escola bíblica dominical e nesse segundo trimestre estamos na segunda lição, que tem como título A Necessidade Universal da Salvação em Cristo. O textual nos traz o seguinte versículo: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O apóstolo Paulo faz uma citação do Antigo Testamento, o Salmo número 14, quando ele está dizendo a respeito que não há nenhum justo, nenhum sequer. Ele está confirmando a sua teologia, a teologia da universalidade do pecado. Ele está trazendo ao judeu e também ao grego a seguinte fala, que o seu ensinamento, as suas palavras podem até não serem atendidas, mas eles vão ter que aceitar a questão dele estar citando o Salmo número 14, quando ele diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. A verdade prática nos diz assim: o pecado manchou toda a raça humana e somente o sangue de Cristo é suficiente para purificá-la. Então o apóstolo Paulo vai nos dizer a respeito do pecado universal, que todos pecaram em Adão e por essa razão toda a humanidade foi manchada com o pecado. E a única maneira de se purificar a humanidade é através do sangue de Jesus Cristo. É importante nós observarmos também que todas as nações pecaram, toda a humanidade pecou. Nenhuma pessoa escapou do pecado de Adão e Eva. Nenhuma pessoa conseguiu se isentar. Não importa se são ricos ou pobres, não importa se são claros ou escuros, não importa se são pessoas de classe média, classe alta, não importa, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus e necessitam e carecem do encontro com Cristo através da cruz do Calvário para a sua justificação. Nós entendemos que a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, na carta que ele deixou escrito aqui aos Romanos, ele fala mais agora, isso lá no capítulo 2, no versículo de número 21, e esse mais agora, ele traz para nós 3 argumentos importantes a respeito da justificação. Em primeiro lugar, ele vem falar a respeito da lógica. Em segundo lugar, de uma maneira cronológica. E em terceiro lugar, ele fala de maneira escatológica. Então, esse agora, ele está dizendo de maneira lógica, quando ele está argumentando a sua doutrina, a sua teologia da justificação. Ele fala de maneira cronológica quando ele está falando do momento que ele está vivendo, aquele momento presente. E ele fala de maneira escatológica quando ele fala: a partir de agora, um novo tempo começa. A partir de agora, Deus traz uma nova revelação. A partir de agora, a humanidade terá condições de ser justificada através do sangue de Cristo, da morte de Cristo na cruz do Calvário. É importante também ressaltar a respeito de justificação e perdão, porque existe uma grande diferença entre perdão e justificação. Quando falamos em perdão, nós estamos falando daquela pessoa que recebe o perdão e o perdão vem e diz para ela: você está sem culpa, você pode ir porque você está sem culpa. A justificação é diferente. A justificação vem e diz: você pode vir que agora você está livre para ter acesso a Deus, ter a experiência com Deus, a vivência com Deus. Então essa é a grande diferenciação, e o apóstolo Paulo deixa isso bem claro que essa justificação, ela é através da morte de Cristo e da sua ressurreição na cruz do Calvário. Então todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas todos têm a oportunidade em Cristo de serem justificados. Agora vamos ouvir o presbítero Gesiel Carrara, que ele vai trazer alguns subsídios para nós a respeito da necessidade da salvação dos gentios.
É muito importante nós definirmos o que é pecado. O pecado no original vai trazer para nós o significado de errar o alvo, ou não acertar a marca. E é bem certo que o livro de Romanos, no seu capítulo 6, o verso 23, vai dizer que todos erraram, que desconstituídos estão da glória de Deus. Esse todos engloba toda a raça humana constituída em vários continentes neste planeta a qual eu e você habitamos. É importante também que nós trazemos à luz a palavra de Deus, no capítulo 1 de Romanos, quando Paulo traz esta rejeição do homem para a revelação de Deus para com a humanidade. Revelação essa que nós encontramos pelos meios naturais. O homem conhece a Deus ainda na sua natureza humana através da manifestação, da revelação da criação da parte de Deus. Você pode pegar a criatura mais não entendida da palavra de Deus, que você vai encontrar um pouco de afeição a Deus quando ele olha para a imensidão do mar ou para as estrelas do céu, e ele diz, essas coisas todas só podem ter sido criadas por um ser extraordinário e glorioso. Essa é a revelação natural de Deus. Esta revelação ainda não foi o suficiente para que o homem pudesse se desenvolver um relacionamento perfeito com o Criador. E nas suas várias tentativas de se aproximar ao Senhor, elegeram para si deuses de madeiras, de palha, deuses de barro. Nas várias culturas, tanto das que foram descobertas como na América do Sul, ou na África, ou na Índia, nós vamos encontrar os vários povos tentando encontrar esse Deus. E para isso elegeram os seus próprios deuses, feito com as suas próprias mãos. E isso diante de Deus, na palavra que vier a ser revelada, já com a manifestação gloriosa de Deus com a nação de Israel, veio se colocar como um dos pecados abomináveis diante de Deus. E o apóstolo Paulo agora, neste período, eles se encontram à luz da palavra de Deus, da revelação da vontade de Deus, através da manifestação do seu poder, da revelação em sonhos, em palavras proféticas, palavras escritas e poderes e milagres. Nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, mediante esta cultura estabelecida na face da terra, trazendo esta consequência, que esse pecado que o homem agora está vivendo, mesmo sendo de livre e espontânea vontade ao exercício do seu livre-arbítrio, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo que esses pecados e essas atitudes terão consequências gravíssimas sobre a vida daqueles que a praticam. A obediência da palavra de Deus traz para o homem o cumprimento da promessa. Quando nós olhamos que Deus traz para nós um desejo que nós obedecemos a sua palavra, e a sua palavra traz para nós as suas consequências, que são o cumprimento das promessas delas estabelecidas para nós, nós recebemos elas sobre a nossa vida. Mas também para aqueles que a rejeitam a palavra de Deus, automaticamente, mesmo que ele não creia na sua existência, que ele não creia que a palavra é revelada, ele vai receber a sua condenação, porque o pecado gera morte, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Esta revelação do dom gratuito de Deus foi manifesto através do seu Filho, porque a revelação especial de Deus está para nós com a revelação da palavra de Deus escrita, dos milagres aqui já mencionados, da manifestação do Espírito de Deus sobre a vida do homem, através do homem, para se comunicar com o homem. Então nós vamos ver a revelação especial de Deus para o homem, mas nós vamos ver esta manifestação melhor interpretada quando Cristo deu a sua própria vida por amor de nós. Ali nós vemos a perfeição da grande manifestação do amor de Deus para com a humanidade. É importante nós destacarmos também que no Jardim do Éden, quando Deus se revelava com o homem, ele trazia para o homem via oral a compreensão e o entendimento da gama maravilhosa do universo a qual ele estava agora fazendo parte, como ser obra-prima da criação de Deus. Mas com o pecado do homem e o muro que separou o Criador da criatura, este ser, muito mais agora, tem a necessidade de voltar a buscar ou ter o entendimento da revelação da vontade de Deus para o seu entendimento, para a sua compreensão da sua permanência nesse mundo e as suas relações sociais com os seres aqui estabelecidos, para que houvesse harmonia entre a criatura, o Criador e as coisas que a eles foram criadas para o seu bem-estar. Certo que o homem não obedecendo e rejeitando a sua palavra, o apóstolo Paulo, ele traz uma palavra dizendo que Deus os entregou,
Deus está permitindo que o homem, com seu livre-arbítrio, pudesse exercê-lo na sua amplitude. O homem pudesse vier a manifestar as suas paixões, os seus desejos, a sua vontade, mas ciente que a rejeição pela sua revelação traria sobre ele a justa punição e condenação que está pertinente àqueles que rejeitam a palavra do Senhor. Nós vamos aqui finalizar que este comportamento do homem traz para ele vícios imorais, sociais, o homem mudando a natureza da ordem sexual, e isso nos nossos dias está sendo tema de grandes debates, não somente na nossa lição, mas também nós olhamos para os nossos deputados e senadores e grandes movimentos que vêm trabalhar e defender que para a Bíblia Sagrada é revelada como pecado, para esta geração entregue, infame, às suas paixões, se torna uma coisa natural. Que sejamos temente a Deus e forte fé na palavra de Deus para levar essas verdades aos nossos alunos. Muito bem, ouvimos uma boa explanação do presbítero Gesiel Carrara e a partir de agora vamos ouvir o presbítero Evandro Ribeiro, que estará nos falando a respeito da necessidade da salvação dos judeus. Bom, amigos internautas, agora no capítulo 2 de Romanos, Paulo vai tratar da necessidade de salvação dos judeus. E nesse capítulo 2 ele também vai estar utilizando o gênero literário do diadribe, que é o gênero de debate, o gênero de diálogo. Nesse capítulo 2, que é a necessidade da salvação dos judeus, como no capítulo 1, capítulo 1, era a necessidade da salvação dos gentios, agora ele está tratando com os de dentro, os da cúpula, dali, os judeus. Ele começou falando com os de fora, os gentios, mas agora ele está falando com aqueles que se achavam, que não necessitavam dessa salvação. Segundo eles achavam, porque o capítulo 2 vai falar no primeiro versículo: portanto és inexcusáveis quando julgas, ó homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazem o mesmo. Porque os judeus, eles se achavam que ele não precisava mais de nada. Por quê? Porque eles são judeus. Eles dizem: eu sou judeu, sou filho de Abraão, sou discípulo de Moisés. Então eles se sentiam superiores ao gentio. Agora você imagina o primeiro capítulo de Romanos. Imagina os judeus ouvindo ou lendo esse capítulo, apoiando Paulo. É isso mesmo, os gentios é desse jeito. Paulo falando dos pecados, mas agora estava falando com os próprios judeus. E nós vemos que os judeus, eles se sentiam superiores e esbarravam. Se eles esbarravam nenhum gentio, ou se o gentio esbarravam nele, os judeus se achavam impuros. Aí você vê o que Paulo escreveu no capítulo 2. Do capítulo 2 até o capítulo 3 e o 8 vai tratar desse assunto. Eles se sentiam superiores, mas ali Paulo estava batendo em cima deles. Por quê? Eles diziam que abominavam todos aqueles pecados que Paulo estava falando dos gentios no capítulo 1, que abominavam tudo aquilo. Mas aí Paulo vai chegar e vai dizer para eles: olha, e vocês que adulteram, furtam, porque seguia a lei, beleza, mas e o seu interior? Porque se fosse investigar a vida de muitos judeus, ia ter muitos pecados. E nós vemos que os próprios judeus eram homicidas. Os próprios judeus eram homicidas, porque mataram o próprio Jesus. E nós vemos que até mesmo João Batista, Jesus, chamaram eles de raça de víbora. Nós vamos ver ali no capítulo 23 de Mateus, e o verso de número 33.
E o que estava faltando para os judeus? Se eles estavam acima dos gentios, se eles tinham a lei, o que estava faltando para os judeus? Estava faltando a espiritualidade. Em Mateus capítulo 7, eu quero que você acompanhe comigo na sua Bíblia. Mateus capítulo 7, o verso de número 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos frutos dos judeus, ou pelos nossos frutos, pelos frutos gentios que conhecereis, se tinha espiritualidade ou não. Nós vamos também em 1 João, capítulo 4. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e que conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Faltava a espiritualidade, faltava o interior dos judeus, porque no exterior, falando da circuncisão, que é um pacto abrâmico, que é um sinal que o povo seria separado, que o povo seria separado à santidade, à salvação, faltava a circuncisão de coração deles, porque eles estavam apegados à lei. Romanos capítulo 2, verso de número 17. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Nós vemos no capítulo 2 e o verso 17 de Romanos, que eles se apoiavam na lei, que eles esperavam só na lei, estavam refrigerados na lei, eles estavam descansando na lei, e achavam que não precisava mais de nada, porque quer dizer que ele tinha uma confiança mecânica na lei. Eles perderam o foco. Isaías 42, o verso de número 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos, e do cárceres os que jazem em treva. Eles se apegavam na lei, na circuncisão, mas e o seu interior? É melhor ou um gentil obediente, incircunciso, do que um judeu desobediente e circuncidado, porque é o interior. No capítulo 3 de Romanos, encerrando, Paulo, ele esperando já uma pergunta dos judeus, Paulo ele já faz essa pergunta e já responde, capítulo 3, verso 1 e o 2. Qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, ele já responde, muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Aí os judeus podiam perguntar, mas qual é a vantagem então de ser judeu? E Paulo responde, muita. Uma delas, pertencer à adoção, à legislação, as promessas deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo. E para concluir, não somente os gentios, mas os judeus também necessitavam de salvação. Tendo ouvido o presbítero Evandro Ribeiro, nós passaremos a ouvir o evangelista Marcos Rocha, que estará nos falando a respeito da necessidade da salvação da humanidade. Muito bem, dando continuidade então à nossa lição de número 2 da nossa Escola Bíblica Dominical, vamos agora para o terceiro tópico,
onde nós iremos discorrer alguma coisa do capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, onde Paulo vai dar uma ênfase agora à universalidade do pecado. Quando Paulo ele faz menção da questão do pecado, ele também vai mencionar que tanto judeus como gregos, ou seja, todos os povos do mundo, foram atingidos pela condição do pecado, porque todos os seres humanos nasceram ou nascem até os dias de hoje sob o domínio desse mesmo pecado. E o que Paulo vai dizer aqui no capítulo 3 é que este pecado original que está no DNA, na natureza humana, ele traz consigo um jugo, ou seja, um peso, uma prisão. Paulo até vai usar um termo grego que vai colocar a ideia de debaixo, ou seja, subjugado. O que ele está querendo dizer é que o ser humano, por mais culto, mais inteligente, por mais conhecimento humano que ele puder adquirir nesse mundo, ele não pode se ver livre desse jugo, porque segundo o que Paulo nos diz aqui, ele é uma força maior do que nós podemos dominar. E por isso ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O interessante, o ouvinte, aquele que acompanha o nosso programa, é que essa questão do jugo do pecado é algo que não depende de eu acreditar ou eu não acreditar. As leis que Deus criou, elas independem da minha crença, do meu modo de pensar, da minha intelectualidade. Ela atinge todo o ser humano como regra de vida. Então, ou nós aceitamos e entendemos a nossa necessidade, porque o que Paulo está dizendo aqui não é simplesmente acusando a humanidade de uma coisa que subjuga a nossa natureza, mas Paulo está querendo que nós nos conscientizamos que, tendo consciência do poder e da força do pecado sobre a natureza humana, nós busquemos então um escape, nós busquemos então uma solução para que possamos sair debaixo dessa autoridade do pecado que vem subjugar a raça humana. Quando Paulo ele mostra essa verdade, nós vemos também Mateus, quando ele discorre alguma coisa lá em Mateus capítulo 8, versículo 9, na passagem que ele cita ali o centurião sabiamente, ele diz a Jesus: Senhor, diga somente uma palavra e o meu servo sarará. Ou seja, o capítulo 8 de Mateus, ele vem mostrar essa mesma ideia do jugo, do poder, daquilo que está sob o domínio e o comando de uma pessoa. Obviamente que nós, com as nossas próprias forças, podemos lutar contra o pecado, mas seremos sempre derrotados, porque Jesus mesmo diz que aquele que vos apresentar como servo, a esse servirá. Logicamente que ninguém peca porque quer. A ideia é que o ser humano peca porque ele é um pecador, faz parte da sua natureza, a sua revolta, o seu levante contra o Criador, em achar que sempre o Criador ele é culpado pelos seus problemas, pelas suas falácias, pelas suas dificuldades e pelas suas derrotas. Ou seja, o ser humano está sempre pronto a apontar Deus como culpado dos seus próprios pecados. Por quê? Porque ele vive sobre esse jugo, sobre esse domínio, e tanto mais ele foge dessa verdade, tanto mais ele se afunda nessa servidão. Quando Paulo, então, ele terminando aí uma parte da sua colocação do capítulo 3, do 9 ao 20 dos versículos, ele vai dizer então que esse jugo do pecado, então ele vai trazer para o ser humano uma consequência muito terrível, ou seja, o ser humano no seu relacionamento e no seu caráter e no seu convívio com as outras pessoas, o pecado ele vai sempre distorcer os seus valores. Ou seja, capítulo 7 de Romanos, Paulo vai dizer: o bem que eu quero fazer,
esse eu não faço. Agora, o mal que eu não quero, quando eu me apercebo, eu já cometi aquilo. Então Paulo ele entra em desespero no final do capítulo 7, quando ele dá um grito, um brado, dizendo: quem me livrará desse corpo, dessa morte? Ele se via ali sob o jugo, sob o domínio do pecado, que distorcia a sua natureza, produzindo aquilo que ele não queria produzir. Então a questão do pecado na vida do homem, então ele veio distorcer essa natureza humana, ele veio trazer para o ser humano um sentimento confuso, algo que nem mesmo o ser humano pode explicar, como ele é atraído por coisas que muitas vezes ele não consegue entender, por coisas que ele muitas vezes repudia ou abomina. Por quê? Porque ele não entende que dentro da sua natureza existe essas duas forças lutando para que possa então fazer a vontade. Ou seja, a natureza do pecado querendo cumprir a sua vontade, mas também a força do Espírito querendo agradar a Deus. Então Paulo diz que tudo isso traz algumas marcas na vida do ser humano, logicamente o pecado trazendo a sua marca negativa. Mas Paulo também lembra que pela oportunidade de aceitação e da fé em Cristo Jesus, o ser humano ele pode se ver livre de toda essa cadeia, toda essa prisão que o pecado vem trazer à vida do homem. Fazendo um apanhado geral dessa segunda lição que nós acabamos de estudar, é necessário nós dizermos que o apóstolo Paulo, nessa carta que ele escreve aos Romanos, ele vai falar a respeito da universalidade do pecado. Então, faz-nos entender, faz-nos saber que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus e todos carecem de um encontro com Deus através de Cristo na cruz do Calvário. Não existe a menor possibilidade do homem, por si só, ele conseguir a salvação, a não ser através da graça de nosso Deus em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Mas nós vemos, por outro lado, uma seita herética que ensina que no final, Deus, como é muito bom, vai salvar a todas as pessoas da humanidade, o que é uma grande inverdade. Chama-se universalismo. E nós vemos que alguns teólogos do século XX, como Paul Tillich, Bultmann, também Karl Barth, eles acenaram a favor deste tipo de ensino herético, mas o apóstolo Paulo vai contrário, dizendo que somente aquele que aceitar a Cristo como seu Salvador, como Filho de Deus, esse terá então a salvação, esse terá então um encontro com Deus, um encontro com o Espírito Santo, isso virá morar na sua vida e a sua vida será diferente. Então nós precisamos entender o apóstolo Paulo trazendo para nós: todos pecaram, todos estão errados, todos falharam, mas Deus abriu uma válvula de escape, que foi a morte de Cristo na cruz do Calvário, que nos dá a condição de encontrarmos com Ele e sermos salvos. Que você possa nos encontrar na nossa próxima lição, a terceira lição dessa série do nosso segundo trimestre da Escola Bíblica Dominical. Até lá! Se você gostou do nosso canal, então se inscreva, curta e compartilhe. Lembrando que nós estamos toda semana com um novo estudo bíblico para você.